Olá, internautas! Mais uma vez estamos aqui para a resolução da segunda fase da Unicamp. Meu nome é Augusto Echeverria e vamos às questões de Química. São 8 questões, mescladas nos mais diferentes assuntos da Química, começando pela questão de número 17, que envolve Química Geral. A questão fala sobre um acidente em que na cozinha é bastante comum, quando você está aquecendo o óleo e de repente ocorre, durante uma fritura, uma possível combustão. Nesse instante, você tem que tomar algumas providências para evitar que a chama se propague. Então, o que deve ser feito? Levando-se em conta que o fogo é um fenômeno em que está presente uma reação química, como se justifica o uso do pano molhado do ponto de vista químico? Por outro lado, jogar água sobre a panela em chamas é uma prática totalmente desaconselhável. Descreva o que pode ocorrer neste caso e justifique, levando em conta as transformações físicas e propriedades de estado. Vamos dar uma olhada nas resoluções. Começando pelo item A. Tampando a panela, nós realmente apagaremos o fogo, uma vez que a gente cessará a presença do oxigênio. Então, o pano molhado terá essa função e também a energia que é liberada durante o incêndio será absorvida pela água do pano, ou seja, essa irá passar em parte para o estado do vapor. Combinando os dois procedimentos, teremos consumo de energia que provocará a mudança de estado físico da água e a diminuição de oxigênio, cessando, portanto, a combustão por abafamento. Vejamos o item B. Jogar água sobre a panela não é realmente uma boa, porque não vai resolver esse problema. Agora, por uma série de fatores, nós teremos o seguinte. Primeiro, o choque térmico entre as moléculas de água e as do óleo, podendo provocar queimaduras na pessoa, que pode realmente esse óleo quente atingi-la. No segundo momento, você teria então o espalhamento do fogo. Por quê? Porque a superfície ficaria o óleo espalhado, uma superfície maior. E em terceira instância, a combustão também não irá cessar, porque continuará existindo oxigênio em excesso, uma vez que ele é o comburente e ele alimenta a combustão. Ok? Vamos para a questão de número 18. A partir de um medicamento que reduz a ocorrência das complicações do diabetes, os pesquisadores da Unicamp conseguiram então inibir o aumento de tumores em cobaias. O que eles fizeram? Usaram um medicamento que é derivado da guanidina. Tem aí a fórmula dele, como vocês estão vendo. Ora, item A. Levando em conta o conhecimento químico, preenche os quadrados incluídos no espaço de resposta abaixo com os símbolos de átomos ou de grupos de átomos e liga-os através de linhas de modo que a figura obtida represente a molécula da guanidina. Item B. Que denominação a figura completa e sem os quadrados recebe em química? E o que representam as diferentes linhas desenhadas? Como vocês podem ver, é também uma questão de química geral, mas que agora trata sobre ligações químicas. Vejamos a resolução. Vamos dar uma olhadinha comigo aqui no quadro. Ao preenchermos os quadradinhos com as ligações, percebemos que o carbono, por ser tetravalente, acaba ocupando o centro da molécula. Então ele irá realizar ligações covalentes do tipo simples, com os nitrogênios nas aminas, no NH2, e ligação covalente, tipo dupla, com o nitrogênio na imina aqui presente. Muito bem, então essa que vocês estão vendo é a forma que ficaria, então, a fórmula dessa substância. No item B, como foi pedido o nome disso, a gente passa a chamá-la de fórmula estrutural plana. Não é exatamente a plana, ela é uma plana simplificada, mas não faz mal. A resposta à fórmula estrutural plana estaria bem adequada nesse item. As linhas, como já disse, são as ligações covalentes simples e as ligações covalentes e a ligação, covalente dupla entre o nitrogênio e o carbono. Ok? Vamos então para a questão de número
19. A questão de número 19, ela também é uma questão de química geral no item A e de físico-química no item B. Vamos olhar? Veja, é uma questão que fala sobre a química forense. Ela fala sobre a solução do luminol e água oxigenada, que em meio básico ela acaba sofrendo uma transformação química. Então, o que irá ocorrer? Lentamente, você acaba não observando nada. Mas se houver a presença dos metais crômio, zinco ou ferro, assim como também de substâncias tipo hipoclorito de sódio e iodeto de potássio, você terá a emissão de uma luz azul. Isso identificará, né, o ambiente com uma iluminação. Item A. De acordo com as informações dadas, pode-se afirmar que essa solução é útil na identificação de uma das possíveis fontes de contaminação em infecção hospitalar. Que fonte seria essa? Explique por que essa fonte poderia ser identificada com esse teste. Já no item B, na preparação da solução de luminol, geralmente se usa hidróxido de sódio. Para quê? Para tornar o meio básico. Não havendo disponibilidade de hidróxido de sódio, pode-se usar apenas uma das seguintes substâncias. Então ele coloca aqui a formulação de metanol, carbonato de sódio, sulfato de alumínio e cloreto férrico. Escolha a substância correta e justifique do ponto de vista químico apenas a sua escolha. Vamos dar uma olhada na resolução. Vejam, no item A, uma das possíveis fontes de contaminação em infecção hospitalar é o sangue. Então, o luminol e água oxigenada em meio básico apresentarão emissão característica, porque no sangue existem as hemácias, em que está presente o quê? A hemoglobina, e que possui átomos de ferro em sua estrutura molecular. Já no item B, a melhor substância para se utilizar no lugar do hidróxido de sódio é o carbonato de sódio. Por que esse sal? Porque esse sal ele é proveniente de uma base forte, que é o NaOH, e de um ácido fraco, que é o H2SO3. Logo, base forte, ácido fraco, prevalece a base. Ou seja, na hidrólise teremos meio básico, por conta dos íons OH-. Vamos à questão de número 20. Após uma competição, a análise da urina de alguns nadadores mostrou a presença de furosemida, um diurético, sendo que a sua presença na urina pode indicar um possível caso de doping. Para justificar a branda punição que os nadadores receberam, o médico emitiu uma declaração à imprensa sobre os resultados das análises das urinas. Os itens A e B abaixo mostram trechos adaptados dessa declaração. Vejamos. Item A. Inicialmente, o médico declarou: quando o atleta tenta esconder alguma coisa, ele utiliza diuréticos. A urina encontrada estava muito concentrada. Levando-se em conta o contexto da questão e o conhecimento químico, estaria o médico referindo-se à concentração de furosemida na urina? Justifique. Já no item B, o médico continuava sua declaração. O pH estava bastante ácido nas 4 amostras de urina. Quando você usa substâncias dopantes, e aí teria a continuidade da fala dele. Levando-se em conta as outras informações do texto e considerando que esse trecho seja válido do ponto de vista químico, o que se pode inferir sobre o caráter ácido-base das substâncias dopantes? Justifique sua resposta utilizando as informações fornecidas pelo texto. Vamos olhar então a resolução. Vejam. O médico não estava referindo-se à concentração de furosemida, mas sua presença, já que ele é um diurético, indica, mas não comprova, a utilização de substâncias dopantes. Já no item B, o que nós sabemos sobre o pH da urina? O pH da urina é levemente ácido. Ele sempre vai estar em torno de 6,5, por volta de 6,5. Agora, a acidez excessiva nas 4 amostras em que o médico citou, mostra que a urina estava fora dos padrões normais. No entanto, o abrandamento da pena sugere que a substância dopante tenha caráter básico, já que as amostras estavam ácidas. Aí uma questão de físico-química envolvendo o assunto pH, porém sem a utilização de cálculos, né, que acabou não ocorrendo, portanto. Ok? Vamos então para a questão de número 21. Vejam,
Uma questão também de físico-química, que envolve um pouquinho de equilíbrio químico, mas também sem cálculos. Você tem aí um dispositivo que foi utilizado, de acordo com essa figura apresentada, né, e que favorece a formação do óxido de sério 3+. Enquanto a diminuição da temperatura favorece a formação do óxido de sério 3+, né, você passa a ter a equação 1 ilustrando isso. Por conta dessas características, o dispositivo pode receber gases em fluxo para serem transformados quimicamente. Já as equações 2 e 3 ilustram as transformações em que ocorre com o CO2 e com a água, né, separadamente. Muito bom. Item A. Levando em conta as informações dadas e o conhecimento químico, a injeção e a transformação de vapor de água ou de dióxido de carbono deve ser feita antes ou depois do dispositivo receber luz. Justifique. Item B. Considere como uma possível aplicação prática do dispositivo a injeção simultânea de dióxido de carbono e vapor d'água. Nesse caso, a unidade do dispositivo seria a obtenção de energia e a eliminação de poluição. E a não eliminação de poluição. Dê 2 argumentos químicos que justifiquem essa afirmação. Vamos dar uma olhadinha? Vejam. No item A, presença de luz. Sim, tem que ter a presença de luz. Para quê? Para favorecer a formação do sério 3+. Diminuição da temperatura, o que ela faz? Favorece a formação do sério 4+. Então, vejam de acordo com a equação 2. O sério vai passar, então, da fase 3 para a NOx 4, que é, na verdade, uma oxidação do sério. Na equação 3, vejam que o sério vai de 3, NOx 3, para 4+ também. Ou seja, novamente outra oxidação. Agora, o que acontece? Você tem que favorecer a formação do sério 3+. Então, depois de o dispositivo receber luz, né, aí sim, porque a presença da luz provoca o aumento da temperatura, ou seja, favorece a presença do sério 3+. Aí sim você vai conseguir a transformação de CO2 e água em H2, certo? Vamos ao item B. Na equação 2, você vai formar o monóxido de carbono. O que ele é? Ele é um combustível, porém altamente poluente para o meio ambiente. Na equação 3, forma-se o gás hidrogênio, que também é combustível e fonte importante para a obtenção de energia. Essa, portanto, seria a resposta mais conveniente. Vamos então para a questão 22. Uma questão ambiental. Nos dias de hoje, uma questão extremamente importante, né? O destino que a gente vai dar a plásticos, como por exemplo o PET. Bom, vejam que eles dão uma fórmula, C10H8O4, apenas como um fragmento do PET. O que é pedido no item A? Levando em conta a equação de combustão completa do fragmento do PET, calcule a energia liberada na queima de uma garrafa de PET de massa igual a 48 gramas. Aqui nós temos então, dentro ainda da fisicoquímica, um cálculo envolvendo ΔH, envolvendo o assunto entalpia. No item B, no tratamento químico da embalagem PET, com solução de hidróxido de sódio, ocorre uma reação de hidrólise, que remove uma camada superficial do polímero e que permite a reutilização da embalagem. Com base nessas informações, complete a equação química de hidrólise do fragmento do PET e também no espaço de respostas, não ultrapassando aquele espaço. Vejam que foram dadas as entalpias de formação em quilojoules por mol, tanto do fragmento, quanto do gás carbônico, como também da água. É desnecessária a entalpia de formação do gás oxigênio, uma vez que já sabemos que ela vale 0. Vamos à resolução? Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro. Vejam. Primeiramente, devemos equacionar a reação de combustão desse fragmento do PET. Nessa equação, observe, nós temos 10 mols de carbono, portanto, 10 mols de CO2. Nós temos 8 mols de hidrogênio, portanto, 4 mols de água, para completar os 8 mols de hidrogênio. Nós temos ainda 4 mols de oxigênios e o que nós fazemos então? Somamos os 10
mols de CO2 que completam 20 mols de oxigênio, com mais 4 mols de água que completam mais 4 mols de oxigênio, totalizando 24 mols. Descontando esses 4 que eu já citei, faltam 20. Portanto, 10 mols de O2 completando essa equação. Bom, se você fez direitinho nessa ordem, carbono, hidrogênio e oxigênio, você vai agora realizar exatamente a lei de Hess, onde o ΔH de combustão será calculado pela somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Bom, efetivamente nós temos CO2 e água como produtos, o fragmento do PET e o O2 como reagentes. Aplicando-se agora os valores, o que nós vamos encontrar? 10 mols multiplicando menos 394, 4 mols multiplicando menos 286. Aqui é o cuidado que eu chamo a atenção de vocês para a questão da diferença, da subtração aqui, certo? Você vai estar subtraindo menos 476, somado a zero, que evidentemente você já desconsidera. Agora, aqui está o detalhe, né? Você não pode errar nesse sinal, ok? Muito bom. Totalizando esse cálculo, você vai acabar encontrando uma combustão de menos 4.698 kJ por mol. Muito bom. Calcula-se então agora a massa molar do fragmento do PET, onde você chega ao valor de 192 gramas por mol. Feito isso, faça o cálculo. 192 gramas está para 1 mol de fragmento, assim como os 4.608 kJ liberados também correspondem a 1 mol. Para 48 gramas, que é o que foi pedido no item A, nós vamos ter então 1.152 kJ liberados. Você poderia dar a resposta assim ou apresentando também na fórmula de ΔH. ΔH igual a menos 1.152 kJ. Ok? Muito bom. Vamos então agora para o item B. Vejam, a reação que aparece aqui no seu vídeo é a reação de hidrólise básica do PET, onde o fragmento, que neste caso nós incluímos o índice N, por ser na verdade um polímero, mais 2N-NaOH, o hidróxido de sódio, uma vez que é uma hidrólise alcalina, irá nos fornecer então o sal N mols, do sal que você está encontrando aí no seu vídeo, mais N mols do etileno glicol, ok? Então, trata-se de uma hidrólise básica. Muita atenção, não é uma hidrólise ácida, é uma hidrólise básica, uma vez que ele cita a presença do hidróxido de sódio. Uma questão interessante, porque ela dividiu a entalpia no item A e um pouco de orgânica, falando sobre hidrólise básica, no item B. Vamos então à questão de número 23. Uma questão também referente à saúde pública. Veja, a tireoide de Hashimoto, uma doença que pode estar associada à ingestão excessiva de iodo, enquanto que o BOS é uma doença associada à falta do iodo na juventude. E o cretinismo é provocado pela deficiência do iodo também, só que durante a gestação. Essas questões nos levam ao Ministério da Saúde acreditar que os brasileiros estejam consumindo, em média, 12 gramas de sal iodado por dia, em vez dos 5 gramas atualmente recomendados. Por isso, é uma proposta no Ministério da Saúde no sentido de diminuir a quantidade de iodo no sal comercializado. Vejamos o item A. Considerando que a ingestão diária de iodo recomendada é de 70 microgramas, e considerando ainda que o sal seja a única fonte de iodo, que a ingestão diária média de sal dos brasileiros é de 12 gramas e que haja 25 microgramas de iodo por grama de sal, calcule o percentual de redução de iodo do sal que o Ministério da Saúde deveria recomendar. Já no item B, alguns pesquisadores preocupados com essa possível medida afirmam que o Ministério da Saúde deveria se esforçar para diminuir o consumo de sal em vez de propor a diminuição de concentração de iodo, pois essa mudança poderia trazer consequências para a saúde humana em locais onde o consumo diário atinge lá os 12 gramas de sal. Bom, levando-se em conta apenas as informações dadas, o aumento de que doenças estaria preocupando esses pesquisadores, caso a proposta fosse adotada. E também tem que ser justificado, certo?
Então, vamos dar uma olhadinha nessa resolução. Veja, no item A, nós temos um pequeno cálculo. Para 1 grama do sal, nós temos 25 microgramas de iodo. Para os 12 gramas de sal, né, nós teríamos então X. Então, isso daria para nós um total de 300 microgramas de iodo. Ora, se nós subtrairmos de 300 microgramas os 70 microgramas por eles recomendados, nós estaríamos com 230 microgramas em excesso, ou seja, uma massa de iodo que deverá ser reduzida. Se calcularmos percentualmente, nós encontraremos 300 microgramas, né, para 100%, 230 microgramas para a porcentagem de redução, que daria então uma dízima periódica, 76,66%. Esse é o cálculo que deveria ser, né, executado. Quanto ao item B, diminuindo o consumo de sal, diminuirá o consumo de iodo, desde que essa diminuição seja abaixo do recomendado. Poderemos ter então as doenças bócio e cretinismo acontecendo novamente, uma na juventude e outra na gestação. Ok? Vamos então para a nossa última questão, a questão de número 24, né? Uma questão que envolve também química geral, especificamente o assunto gases. Recentemente, a Prefeitura de São Paulo ameaçava fechar as portas de um centro comercial porque estava tendo excesso de gás metano no seu subsolo. O empreendimento ele foi construído lá na década de 80, então havia um lixão antes. E segundo a CETESB, o gás metano poderia subir à superfície e eventualmente causar explosões. Uma propriedade que garante a ascensão do metano na atmosfera é realmente a sua densidade. Considerando que os gases se comportam como ideais e que a massa molar média do ar atmosférico é de 28,8 gramas por mol, justifique esse comportamento do metano em relação ao ar atmosférico. Já no item B, na época do acontecimento, veiculou-se na imprensa que, numa mistura com o ar, se o metano se encontra dentro de um determinado percentual, eles falam de 5 a 15% em volume, quando em ar ambiente, com 21% de oxigênio, né, se existir uma faísca ou qualquer iniciador, realmente irá haver uma explosão. Partindo-se do ar atmosférico e de metano gasoso, seria possível obter a mistura com a composição acima mencionada pela simples mistura desses gases? Justifique. Vamos dar uma olhadinha? Vejam só. No item A, calculando-se a massa molar do gás metano, ela vale 16 gramas por mol. Foi dada a massa molar média do ar atmosférico, certo? 28,8 gramas por mol. Então você vai concluir que o metano, por apresentar menor massa molar, apresenta menor densidade. Por quê? Porque vale esta relação que você tem aí no vídeo. A densidade do metano em relação à densidade do ar é igual à massa molar do metano em relação à massa molar do ar. Sendo assim, nós podemos afirmar que haverá ascensão do metano, certo? Qualquer gás com uma densidade inferior à densidade média do ar atmosférico acaba, então, sofrendo essa ascensão. Item B. Bom, falamos que sim, o ar atmosférico apresenta uma composição que seria uma porcentagem fixa em volume. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, que praticamente não varia, né? E aproximadamente 1% de outros gases. Bom, lembre-se que o ambiente é um ambiente aberto. Com a liberação de gás metano do subsolo e atingindo de 5 a 15% em volume em ar ambiente, tem-se a mistura combustível e comburente ideal, para que, sob qualquer faísca, acabe ocorrendo a explosão e, portanto, a combustão. Ok? Muito bom. Estamos aqui diante de uma prova bastante abrangente, em que foram citados assuntos dos mais diversos da química. Eles mesclaram algumas questões, achei bastante interessante isso. Tá? Apenas senti um pouco de falta da velha e boa eletroquímica. Nada sobre pilhas, nada sobre eletrólise. No entanto, a química geral foi bastante abordada, a prova estava bastante contextualizada, achei interessante nesse aspecto. O aluno é que, infelizmente, teve que escrever bastante. Tá? Espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova. Até lá. Muito obrigado. Pode falar de novo. Ah, fala de novo, mesma coisa. Para os 12 gramas de sal,
Para os 12 gramas de sal,